O Senhor tem falado conosco. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Diz assim: deixando, pois, toda malícia, e todo engano e fingimento, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Irmão, leia com muita atenção. Eu e você devemos desejar o leite verdadeiro, o leite puro, para que nós vamos crescendo ao ponto do versículo 9 se tornar a realidade. Nós nos tornarmos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós, no versículo 10, que em outro tempo não éramos povo, mas agora somos povo de Deus, que não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia. Nessa noite, que nós possamos começar a ter uma boa alimentação, porque uma boa alimentação gera um bom crescimento e também uma boa saúde, que é o que nós mais queremos, né? Termos um crescimento e uma boa saúde, mas para isso é necessário termos um crescimento. E eu gostaria de pedir a você que nessa noite você tome essa decisão de ter uma boa alimentação. Para começar, quero te convidar, a sexta-feira está aqui. Não haverá, naturalmente, a Rede Ruach. Nós teremos a comemoração dos 20 anos do ministério. E com isso, nós estaremos na sexta-feira à noite, tendo um culto especial com o pastor Adenir. E você e todos nós devemos estar e trazer convidados. Pastor Adenir fez parte do início do ministério. E eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar tremendamente. No sábado e domingo vamos continuar. Sábado, 7 horas da noite de novo. Estaremos com o segundo culto de agradecimento. E depois no domingo também estaremos agradecendo ao Senhor às 9 horas da manhã e depois às 7 horas da noite. Irmãos, por um motivo de nós estarmos agora, dia 30, no domingo, com a questão da eleição, o pastor Adriano não poderá estar conosco nesse final de semana. Então o pastor Adriano não estará, mas a nossa programação continua da mesma maneira. E eu peço a você que esteja participando e ouvindo as 4 mensagens importantíssimas para a sua boa saúde, tá certo? Que Deus possa te abençoar tremendamente. Irmãos, dentro disso, dessa questão de você ter uma boa alimentação, para você ter um bom crescimento e também ter uma boa saúde, você precisa se esforçar. E aqui entra algo que eu quero pedir para você. Que você esteja consciente e faça um julgamento nessa noite, internamente de você. Você sabe que uma criança, quando ela está sendo gerada no ventre da mãe, é uma alegria para todos. E quando essa criança nasce, ela precisa de um alimento que seja o mais saudável possível. E eu quero perguntar para a igreja: qual é o alimento mais saudável para um bebê recém-nascido? Eita Deus! Vamos lá, todo mundo junto? Glória a Deus! Então, assista comigo esse vídeo e preste muita atenção, porque quando o escritor está dizendo aqui para nós que nós devemos desejar afetuosamente, como meninos, olha o que ele está dizendo, novamente nascidos, nos tornarmos como um bebê. E se você quer saber quais são ele está dizendo para nós
a importância de nós desejarmos esse alimento racional, o alimento verdadeiro. Agora, talvez você nem imagine o quanto que o leite é importante para o bebê e para nós que vamos nessa noite tomar uma decisão de ter uma boa alimentação. Pode soltar o vídeo? Você que é ou vai ser mãe, já deve ter ouvido falar sobre a importância da amamentação, não é mesmo? Existem benefícios tanto para o bebê quanto para a mulher. Não tem som. E se você Volta quer lá. saber quais são eles, Volta ao começo. assista o vídeo até o... Volta ao começo. Você que é ou vai ser mãe, já deve ter ouvido falar sobre a importância da amamentação, não é mesmo? Existem benefícios tanto para o bebê quanto para a mulher. Se você quer saber quais são eles, assista o vídeo até o final e não se esquece de deixar um like. Isso porque ele possui a composição nutricional ideal e da amamentação para fornecer tudo destaca-se o fato de o leite materno ser o alimento certo para ele consumir nos primeiros 6 meses de vida. Tem dois sons aí Ele funcionando. possui a composição nutricional ideal e suficiente para fornecer tudo o que o pequeno necessita. Volta no início, sem que você precise dar a corta ele nem esse mesmo som água, do fundo. como já explicamos nesse outro vídeo que está aparecendo na parte de cima da tela. Vocês vão estar aqui no meu Além de lugar, vocês vão ver a carboidratos, dificuldade boas que é. gorduras e proteínas, Não é fácil o leite não, materno vamos lá. é formado por Você que anticorpos. é ou vai ser mãe, já deve ter ouvido Você falar que é sobre a ou vai ser importância da mãe, amamentação, já deve ter não é ouvido mesmo? falar sobre a importância da amamentação. Existem benefícios não é mesmo? tanto para o bebê quanto para a mulher. Existem benefícios Se você quer tanto saber para o quais bebê são quanto eles, para a mulher. assista o vídeo Se você até o quer final saber quais e são não se eles, esquece de deixar assista um o like. vídeo até o final e não se esquece de deixar um like. Entre tantos benefícios da amamentação para o bebê, Entre tantos destaca-se benefícios o fato da de o leite amamentação para o materno bebê, ser o alimento destaca-se certo o para ele fato de o leite consumir nos materno primeiros ser o 6 alimento meses de certo vida. para ele consumir Isso nos porque primeiros possui 6 meses de composição vida. nutricional ideal Isso porque e ele possui a suficiente composição para fornecer nutricional tudo que o ideal pequeno e necessita, suficiente para sem que você fornecer precise tudo que dar o a ele pequeno nem mesmo necessita, água, sem que como já você precise explicamos dar a nesse ele outro nem vídeo que mesmo está água, aparecendo como na já parte de explicamos cima nesse da outro tela. vídeo que está aparecendo Além de na parte de carboidratos, cima da boas tela. gorduras e proteínas, Além de carboidratos, o leite boas materno gorduras é formado e por proteínas, anticorpos, o leite enzimas, materno é formado substâncias por anticorpos, anti-inflamatórias e enzimas, antimicrobianas. substâncias anti-inflamatórias e antimicrobianas. Nos primeiros 6 dias depois do Além parto, disso, a mãe produz nos o primeiros chamado 6 dias colostro. depois do parto, O leite a mãe com maior produz o quantidade chamado de proteínas colostro e menor leite teor de com maior gordura. quantidade de proteínas Esse e menor leite teor possui de uma alta gordura. concentração de Esse imunoglobulinas. leite possui uma São alta anticorpos concentração de super importantes para a imunoglobulinas. imunidade da São criança. anticorpos super importantes Por para a esse imunidade motivo, da criança. o colostro é conhecido como a Por primeira esse vacina motivo, do bebê. o colostro é conhecido como a Sendo primeira assim, vacina ele do bebê. fornecerá todos os nutrientes Sendo assim, e líquidos ele de que ele fornecerá precisa todos nos os primeiros nutrientes dias, e líquidos assim como de que ele diversas precisa nos substâncias primeiros para dias, protegê-lo contra assim como diversas infecções. substâncias para protegê-lo Depois contra desse infecções. período, a mãe começará a produzir Depois o desse chamado período, leite de a mãe transição, começará a que produzir apresenta o maior chamado quantidade de gordura e menor de proteínas. Na sequência, o leite materno completa o seu ciclo de desenvolvimento e se mantém igual, combinando não só gorduras, proteínas e carboidratos, combinando não só como também vitaminas e sais minerais e, claro, água. Assim, o bebê não precisa de mais nada até os 6 meses. O bebê não precisa de mais Além nada dos até os 6 benefícios meses. para a saúde, a amamentação é importante porque reforça os laços entre o bebê e a mãe. Dessa forma, ele se sente mais protegido e amado, o que contribui com o seu desenvolvimento como um todo e também com a sua autoestima. Outros benefícios do aleitamento materno para o bebê são: redução em até 16% da mortalidade neonatal quando o bebê é amamentado desde o primeiro dia de vida, podendo essa taxa aumentar para até 22% se o aleitamento materno começar logo na primeira hora após o parto. Redução em até 13% das chances de falecimento até os 5 anos de idade por conta de causas evitáveis. Diminuição do risco de uma série de problemas futuros, entre eles hipertensão, colesterol alto, alergias, diabetes, obesidade, infecções respiratórias e diarreia. Melhor desenvolvimento da cavidade bucal e melhor desenvolvimento cognitivo. E a mamãe também tem só a ganhar com a amamentação. Os principais benefícios para ela são: o útero volta ao tamanho de antes da gestação com mais rapidez. A produção de leite promove uma maior queima de calorias, contribuindo com a perda de peso. Prevenção de anemia pós-parto. Redução das chances de câncer de mama e nos ovários, assim como de diabetes e doenças cardíacas. E diminuição do risco de desenvolver osteoporose. O aleitamento materno funciona ainda como método contraceptivo durante os 6 meses após o parto. Mas para isso, a mulher não deve ter menstruado ainda, o que costuma acontecer quando ela amamenta durante todo esse período. A mãe também sente que os laços afetivos com o recém-nascido são fortalecidos. Isso é fundamental para que haja uma boa relação entre os dois para toda a vida. E aí, mamãe, gostou do nosso vídeo?
Então aproveita para se inscrever no nosso canal e também baixar o nosso e-book gratuito. E aí, o que vocês acharam? Olha aqui que não é tudo. Não é tudo os benefícios, tá certo? Eu analisando esse vídeo, essa orientação do Senhor, essa semana aqui, Deus nos concedendo a graça, nós teremos o netinho chegando do pastor e da pastora, o Benício, terça-feira, e o que eu mais espero é que ele venha mamar bastante, até mais de 6 meses, e que a graça de Deus esteja sobre ele. Feche seus olhos nesse momento, está marcado para terça-feira. Pai, em nome de Jesus, dê graça a Kézia, ao Benício, e que terça-feira, Senhor, nós possamos à tarde estar todos festejando um nascimento gracioso. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos desde agora e para sempre. Amém? Irmãos, preste muita atenção numa coisa. É tão importante a amamentação que nós vamos trazer um pastor que ele vai falar sobre essa questão que você não imagina do bebê e da mãe na hora que ela está amamentando. O negócio tem coisas que você nem imagina. Quando eu tive essa aula, alguns meses atrás, aí eu cheguei, estava num lugar, justamente eu tinha acabado de sair da aula e tinha ido para uma festa onde estava a Carol e o Miguel. E no meio dessa festa, a Carol foi alimentar o Miguel. E eu fiquei olhando aquele camarada ali, ó, que está no colo dessa moça aí que está levantando, tá vendo? Esse garotão aí. E comecei a olhar nele. E fiquei analisando ele. De tudo aquilo que eu tinha aprendido. Irmão, é tremendo, você não imagina. E as mães aqui nem imaginam também o que está acontecendo naquela hora. Só uma coisa que eu tinha aprendido é que ele fica vibrado, e ele ficava vibrado mesmo, sabe de quem? Olhando nela, na cara dela, e não tirava o olho. Podia o barulho que for acontecendo, ele não tirava o olho dela. E ela conversando com todo mundo, e ele só olhando nela, só olhando ela, só olhando, só fiscalizando ela. Então tem coisas que você não imagina, que nós precisamos atentar para a palavra de Deus, porque o Espírito de Deus não tem tempo para escrever algo que não tenha uma importância profunda espiritualmente para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Aqui está deixando bem claro: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite puro, o alimento puro, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Você viu todos os benefícios que aí está. Agora preste muita atenção. Nós, quando encontramos com Jesus, através da mensagem do Evangelho, como agora está sendo pregada, nós temos a oportunidade de nascer de novo. Diga, nascer de novo. Quando Jesus disse isso para um homem, esse homem era um homem com mais de 30 anos, ele era um rabino. Em João capítulo 3, versículo 1, vem aqui, João capítulo 3, versículo 1. A Bíblia diz que esse homem era mestre em Israel. E Jesus tem um encontro com ele. A Bíblia diz, João 3:1, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: mestre, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, Nicodemos, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aí lá Pedro diz que nós temos que nascer de novo. E o próprio apóstolo Pedro está dizendo
A mesma coisa que Jesus, que nós temos que nascer da água e do Espírito. Quando você tem um encontro com a mensagem de Jesus, volta lá em 1 Pedro. Quando você está ouvindo o pastor pregar, você está tendo a oportunidade de deixar a palavra entrar no seu coração. E aí em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, leia o que está escrito aí. Sendo de novo gerados. Você é gerado de novo, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai fazer você nascer, porque ela é viva e ela permanece para sempre. Você já nasceu de novo? Eu já nasci de novo. Estamos nascendo de novo todos os dias, sendo gerados de novo. Porque, irmãos, se você nasceu de novo, você precisa agora, urgentemente, rapidamente, você viu no vídeo, que nas primeiras horas que o bebê nasceu, ele tem que se alimentar do leite materno. Agora, precisamos nascer de novo, aceitar a Jesus, conhecer a Jesus. E quantas vezes você viu pessoas chegando na igreja, mas numa alegria, e depois passou 2 meses, 3 meses, 4 meses, essa pessoa, ela morreu de novo. Ela novamente abandona os caminhos. Por quê? Porque ela não se alimentou corretamente. Como nós podemos fazer isso, nos alimentar corretamente? Você deve tomar a decisão nesta noite de começar a ter uma boa alimentação saudável. Essa alimentação começa por você ouvir o que Jesus disse. Jesus tinha uma alimentação que o sustentou aqui nessa terra. Mateus capítulo 4, versículo 4. Mateus capítulo 4, versículo 4. Jesus está enfrentando Satanás. E Satanás quer que Jesus coma uma comida falsificada, uma comida que não é pura. E ali ele disse para Jesus: tu está com fome, transforma essas pedras em pão. E Jesus olha e diz para ele: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de... Qual é o alimento saudável? A palavra de Deus. A palavra de Deus. E aí, como eu devo fazer? Eu devo estar consciente de que eu devo buscar a palavra de Deus. Por quê, pastor? João 6, 48. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 48. Jesus disse que Ele é o pão da vida. Jesus é a própria palavra de Deus. Jesus é o nosso alimento cotidiano. João 6, versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Quando você toma a decisão de se alimentar corretamente, o resultado é extraordinário. Você passará a ter uma saúde, um crescimento, um amadurecimento, até chegar à estatura do homem perfeito em Cristo. Você quer ver um exemplo? Agora vem aqui. Preste atenção. Você está vivendo num mundo cheio de corrupção, cheios de mau exemplo, em todos os lugares. E a Bíblia diz que teve uma criança que foi gerada pela fé da sua mãe. Essa mulher se chama Ana. E essa criança chamada Samuel, ela veio à existência
E a mãe fez um voto: Senhor, se tu me deres um filho, ele será dedicado ao Senhor todos os dias da sua vida. E sabe o que acontece? Samuel nasce. E quando ele é desmamado, ele vai ser levado para o tabernáculo e vai ser entregue. A sua mãe vai ver ele só uma vez por ano, e o seu pai. E Samuel, ainda adolescente ou até criança, fica ali trabalhando no tabernáculo. Ainda não era o templo, era só aquele tabernáculo. E a arca do Senhor estava lá. Só que Samuel está num ambiente corrompido. As pessoas estão se alimentando com um alimento que não era o alimento saudável. Eles estão se alimentando com tudo aquilo que era pecado, que era malícia, que era adultério, fornicação, prostituição e adultério. E essa criança deixada, mas desde o ventre da mãe havia uma determinação. Ele nasceu para servir ao Senhor. Quantos nasceram aqui para servir ao Senhor? Levante as suas mãos aos céus, dê um grito de aleluia e aplauda ao Senhor pela tua vida. Aplauda ao Senhor pela vida dos teus filhos, da tua casa e da tua família. Eu não escutei você dizer aleluia. Porque nós nascemos para isso. E veja bem o que você vai pegar e fazer a partir de hoje. Você vai se alimentar somente da palavra de Deus. E você vai ver que quando você começar a se alimentar, a comer da palavra, a ler a palavra todos os dias, e a praticar a palavra, e falar da palavra, e viver a palavra, você vai começar a servir ao Senhor. Venha para 1 Samuel capítulo 2. Esse menino chega ali, irmãos, e ele sabe: eu sou um milagre de Deus, eu nasci por um milagre, pela intervenção de Deus, eu estou aqui porque Deus me criou, Deus me deu vida. Irmão, eu sou bem consciente que eu estou aqui em pé, eu estou aqui pregando, porque eu sou um milagre da parte de Deus. Deus cuidou de mim, me protegeu, me trouxe aqui. Você está aí sentado, você está aí em pé, porque você é um milagre de Deus. Se você olhar para trás, você vai ver tantas vezes que a morte teve a oportunidade de te ceifar, mas Deus disse: não toque no meu servo e na minha serva. Você é um milagre de Deus, e você está aqui nessa terra, primeiramente para servir a Deus, como Samuel. 1 Samuel capítulo 2, versículo 11, lê comigo. Ele ainda é uma criança, e os pais, aqui no versículo 11, 1 Samuel 2,11. Então Eucana foi a Ramá, ele volta para a sua casa, ele volta para a sua aldeia. Porém o menino, olha o que a Bíblia está dizendo, o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Seus filhos, você, eu, nós, precisamos começar a nos alimentar corretamente. Começando servindo ao Senhor. E servir ao Senhor é você meditar na palavra dele todos os dias. Todos os dias. E é isso que Samuel está fazendo. A Bíblia diz, leia o versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli filhos imprestáveis. E Eli era o sacerdote, seus filhos eram imprestáveis. E não conheciam o Senhor. Mas Samuel, eu fui gerado pelo Senhor. Minha mãe me gerou na oração. O meu Deus é aquele que nos tirou lá da terra do Egito. Eu conheço a história do meu povo. Eu sou uma criança. E sabe o que a Bíblia diz? Pega o Miguel. Vai falando para ele da palavra de Deus. Faz esse garoto. Daqui a 6 meses ele está dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Jesus é o meu bom pastor e nada vai me faltar. É Ele que me guia pelos caminhos da minha vida. É Ele que me conduz a pastos verdejantes. Grava a palavra de Deus. Como foi feito com Samuel. Sabe o que vai acontecer com o Miguel? Vai acontecer o que aconteceu? Olha aqui dentro.
Olhe para dentro da Bíblia. Olha o que vai acontecer. E se você e eu comermos da palavra e nos alimentarmos, nós vamos crescer e nos tornar agradável. Crescer e nos tornar agradável. Olha 1 Samuel, capítulo 2, versículo 26. E o jovem Samuel, ele ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para os homens. Você está tendo problema na sua casa? Começa a tirar o leite falsificado, tira o leite de caixinha, dá o leite puro. Começa a dar o leite verdadeiro, a palavra de Deus, o alimento sadio. Você vai ver que seu filho vai crescer e todo mundo vai olhar e dizer: eita, filhão maravilhoso, coisa linda, menino educado, simpático, uma bênção, agradável. Você lembra que a Bíblia fala isso de Jesus também? Que Jesus ia crescendo em graça diante dos homens e de Deus. Você e eu vamos se tornar, sabe o que? Íntimos de Deus, íntimos do Senhor, porque estamos comendo o alimento verdadeiro. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 e 4. E o jovem Samuel, olha agora aí, ó. Agora o menino se tornou adolescente e agora já está jovem. O tempo passa e sabe o que esse menino continua fazendo? Servindo ao Senhor. Ele continua 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 agarrado na palavra. A Bíblia diz: perante ele e a palavra do Senhor. Olha o que está dizendo aqui, ó. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias e não havia visão manifesta. E sucedeu que naquele dia, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver, estando também Samuelzinho já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo, onde estava a arca de Deus. Olha a manifestação da intimidade. O Senhor chamou a Samuel e disse: Samuel, eis-me aqui. Se você nessa noite começar a se alimentar do alimento sadio, correto, daqui a pouco esse alimento vai te fortalecer, vai fazer você crescer. E não é crescer somente no exterior, é no interior, um relacionamento com Deus. Você vai começar a ouvir a voz de Deus, você vai começar a ter diálogo com Deus, você vai começar a ter comunhão com Deus, você vai começar a ouvir a voz de Deus. Irmão, tem hora que eu estou, por exemplo, eu estava lá do outro lado ali, fazendo a reunião com os diáconos, os músicos começaram a tocar, e Deus começou a falar no meu coração. Você começa a ouvir a voz de Deus, Deus vai falando contigo. Quantas vezes você vai estar trabalhando, e de repente as lágrimas começam a cair, e alguém chega e diz: o que está acontecendo? Você: não, é que Deus está falando comigo, rapaz, Deus está falando comigo, eu estou ouvindo Deus falar comigo, porque você é saudável, esse alimento produziu saúde em você, você tem ouvidos afinados para ouvir a voz de Deus. E esse alimento não deixa você morrer. E você começa a conhecer esse Deus maravilhoso. E Ele diz: eu tenho boca para falar, eu tenho olhos para te ver, e eu tenho ouvidos para ouvir. Por isso que Ele diz que Ele te responde. E a Bíblia diz que você vai crescendo, tão saudável. 1 Samuel 3, versículo 20. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que o Senhor estava confirmando por profeta a Samuel. Você se lembra que nós lemos lá em 1 Pedro, que o alimento racional, o alimento verdadeiro, o leite verdadeiro, o alimento saudável, vai te levar a ser uma nação santa? Uma nação santa, sabe o que é isso?
Deus habita no meio do seu povo. Quero lhe perguntar, Deus está presente nesse lugar? Se está, diga aleluia, diga glória a Deus. E se você pode, dê uma salva de palmas a Ele. Versículo 21. E continuou o Senhor a aparecer em Silo, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Silo pela palavra. Quantos amam Jesus aqui? Ele disse: se você o ama, você guarda os mandamentos dele. Se eu amo, eu guardo os seus. Agora, como que você vai conhecer os mandamentos do Senhor se você não se alimentar e comer a palavra? Onde você tem toda a decisão diante de você. João 5,39. João 5,39. João 5,39. A primeira decisão é você ter a vida eterna. A primeira decisão é você assumir que você realmente nasceu de novo e que você vai fazer o que está em João 5,39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidardes ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ou seja, quem realmente é salvo se alimenta todo dia da palavra de Deus. Sabe por quê? Olha o versículo 38. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Quem não nasceu de novo não tem fome nenhuma da palavra, não tem desejo nenhuma. Você quer ver daqui a pouco esses bebês, a Maria Liz, daqui a pouco, meu filho, ela vai botar a boca no trombone, se não der o seio para ela mamar. Daqui a pouco ela vai gritar, ela vai chorar. Assim é todo aquele que nasceu de novo. Sabe por que as pessoas dizem assim para certos irmãos: você está fanático, você só fala da palavra de Deus, você só lê a Bíblia, você somente quer ter relacionamento com Deus, porque ele é igual um bebê que acabou de nascer. Eu quero mamar, eu estou com sede e eu preciso do leite da minha mãe. Tem momentos, irmão, que a criança, você pode passar ela de colo em colo, que ela não quer saber, ela quer a mãe. Assim, aquele que nasceu de novo, ele só quer Deus. Ele só quer a Deus. E ele dá a vida por Deus. Ele não aceita o falsificado. Ele não aceita o alimento que é comparado como miojo. Come só miojo, você vai ver onde você vai parar. Você vai querer a palavra. Você quer a palavra. Você quer a palavra. Sabe por quê? Porque você nasceu de novo. Se você nasceu de novo, escute o que o Espírito de Deus está dizendo. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Olha que Deus disse para Josué: Josué, se você quer ser bem sucedido, se você quer prosperar no teu caminho, faça o que eu estou te mandando. Josué capítulo 1, versículo 8. Não se aparta da tua boca o livro desta lei, antes medite nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Irmão, eu quero aqui entrar num assunto muito sério. Deus precisa que você seja saudável. E eu também. Porque quando Deus encontra pessoas saudáveis, Ele vai gerar pessoas saudáveis. Um casal saudável vai gerar filhos saudáveis. Estude a formação do povo de Israel. Deus começou tão bem com o nosso querido Abraão. E Deus fez a obra perfeita. Mas se você pegar depois as formações da nação de Israel, você vai ver que houve falhas.
As pessoas falharam, deixaram de se alimentar no alimento correto. Eu não tenho tempo aqui para entrar, mas preste atenção. Você se lembra só de um detalhezinho, que Jacó casou com uma mulher idólatra? Você se lembra? Ela rouba até o próprio pai. Roubou os ídolos, Marco, do próprio pai. Você já imaginou? E se tornou uma idólatra. E a Bíblia diz que vai ter consequência lá na frente. Irmão, olha para dentro da tua casa. Traga o alimento que a palavra de Deus, estabeleça a palavra de Deus e não negocie. Ainda que Deus parece tardio, e é muito mais, irmão, difícil. Como é difícil, esse caminho é estreito, apertado. Por quê? Porque é um alimento sadio. As coisas são feitas na verdade. As coisas são feitas na luz, na claridade. E aí, você vai formando uma família de bênção, cheia da graça de Deus. Por quê? Porque todas as promessas que Deus fez para Abraão, elas estão hoje todas diante de você. Você pode tomar posse de todas as bênçãos que Deus fez a Abraão. Todas as bênçãos. Por quê? Porque quando Cristo morre lá na cruz do Calvário, você pode agora nesse momento abrir Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Se você pode comigo, Gálatas capítulo 3. A Bíblia diz: Cristo nos resgatou da maldição. Gálatas 3, versículo 13. Fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Por que Jesus morreu lá na cruz? Fazendo-se maldição. Versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse a nós, os brasileiros. Porque Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito. Irmão, olha o que está escrito. Ele morre para que nós, os brasileiros, os gentios, que somos nós, possamos receber as bênçãos de Abraão. Em Cristo Jesus. Por isso, nessa noite, tome uma decisão de se alimentar da palavra. Eu vou meditar na palavra de Deus, pastor. A partir de hoje eu vou fazer o discipulado. Eu vou aceitar a vontade de Deus para a minha vida. Eu vou meditar. Eu vou memorizar a palavra. Eu vou viver a palavra. Não vou mais querer comer comida enlatada. Não vou mais querer ficar somente recebendo. Eu vou buscar a palavra, o alimento sadio. E vou servir ao Senhor. Porque eu vou me tornar agradável. Eu vou me tornar uma pessoa forte. E vou crescer até chegar à estatura do homem perfeito. As bênçãos estão diante de ti. Agora você tome a decisão. Você tem que tomar a decisão. Mas eu gostaria que você tivesse consciência de tomar essa decisão e cumpri-la. De meditar na palavra, estudar a palavra, viver a palavra, falar da palavra, voltar a meditar, a ler, a estudar, viver a palavra e falar da palavra, comentar a palavra. Você está me entendendo? Viver a palavra. Se coloque de pé e lê comigo Efésios capítulo 4, no versículo 12. Olha o que Deus quer. Ele quer o aperfeiçoamento dos santos. Quem é o santo? Somos nós. Diga: eu sou santo. Diga: eu sou santo. Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Olha o versículo 13. Até que cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida e à estatura completa de Cristo. Esse alimento que a palavra de Deus vai te levar, meu irmão, a você viver pela fé, a você conhecer o Filho de Deus e a chegar a homem perfeito, a estatura e a medida completa de Cristo. Esse alimento vai te livrar de você ser levado e conduzido. Olha o versículo 14. Por ventos de doutrina, por ensinamentos errados, que são feitos por estutícia e engano dos homens, que procuram trazer alimentos contaminados e alimentos
que não são puros. Alimentos falsificados. Colossenses, um pouquinho mais para frente. Colossenses, capítulo 1, versículo 28. A quem anunciamos e admoestamos a todo homem, e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. E para isso também trabalhamos, combatendo segundo a sua eficácia que opera em mim poderosamente. Te admoesto nessa noite e te ensino que você deve comer a palavra, ler a palavra e viver a palavra e falar a palavra. Por quê? Porque em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. A palavra de Deus diz: Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem tens recebido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podes fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Porque toda a escritura é divinamente inspirada. Ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Leia comigo o versículo 17. Para que eu, homem de Deus, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Você quer a salvação da sua casa? Você quer um futuro de bênção? Venha para Jesus. Faça agora um propósito. Tome uma decisão de você servir ao Senhor, de você se alimentar da palavra, de você comer da palavra. Se você não tem a Bíblia, de você sair aqui dessa noite, a primeira coisa é adquirir uma Bíblia. Você, pai, que está aqui nessa noite, procurar com toda a sabedoria que os seus filhos meditem na palavra de Deus de dia e de noite. Esposo, o segredo de manter o seu casamento é você conduzir sua esposa para dentro da palavra. Feche seus olhos. Fale com ele. Qual é a decisão que você toma? De comer um bom alimento, um alimento saudável e gerando vida e saúde? O Espírito de Deus está esperando a sua resposta. Fale com ele. Amado Espírito de Deus, Espírito do Senhor Jesus, conduza cada um de nós agora a tomarmos a decisão, porque eu e minha casa servimos ao Senhor. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Peça ao Espírito Santo que te faça nascer de novo. Espírito,
enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Vamos dizer a Ele: as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Esses dias, um homem disse para mim: pastor, eu começo a ler a Bíblia e começo a chorar. Eu disse para ele: isso é o fruto da tua comunhão com Deus. Quantas vezes, irmão, que isso aconteceu comigo, que estava acontecendo com aquele homem. Você começar a ler as Sagradas Escrituras e começar a chorar, e o Espírito de Deus te colocar lá dentro das Sagradas Escrituras, e você começar a andar junto com o Espírito Santo, e a palavra de Deus vai gerando em você esse novo homem, esse novo pai, essa nova mãe, esse novo filho, essa nova filha. Ei, o Senhor quer falar contigo, e nesta noite Ele diz: filho, eu quero muito mais do que te dar um nascimento novo. Eu quero te alimentar, eu quero te sustentar, eu quero te dar uma vida, e uma vida com abundância, uma vida espiritual, de relacionamento comigo. Se você pode ouvir a voz do teu pai nesta noite: filho, eu te amo, filho, eu te amo, filho, eu te amo, filho, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Tome a decisão de se alimentar saudavelmente. Papai, me conduza para dentro das Sagradas Escrituras dia após dia. Quero me alimentar, Senhor, do alimento que Tu tens. Esse alimento puro, esse alimento verdadeiro, Senhor, que faz com que a minha fé seja manifestada e eu passe a viver pela fé. Senhor, abençoa esse Teu filho, essa Tua filha. Receba nesta noite, meu irmão, essa graça. O Senhor está te convidando a permitir que Ele te alimente. O Senhor te abençoe, o Senhor te fortaleça. Igreja, ore comigo. Senhor Jesus, nesta noite nós pedimos a Ti que nos fortaleça para meditarmos na Tua palavra
de dia e de noite. Amado Espírito Santo, que eu tenha essa humildade de obedecer ao Senhor e resistir ao diabo. Senhor, me dê essa graça e essa força, porque eu já tomei a decisão. Meditarei na sua palavra de dia e de noite, pois eu serei como uma árvore plantada junto ao ribeiro, cujas folhas não caem e os frutos vêm na estação certa. Senhor Jesus, Tu és o pão da vida, Tu és a alimentação que eu preciso. Senhor Jesus, coloque paz dentro desta casa. Espírito Santo, dirige esse homem, essa mulher, e os fortaleça dia após dia. Meu irmão, o Senhor resplandece o rosto sobre ti. O Senhor te renova e te fortalece nessa noite. O Senhor é contigo. Ele é a tua fortaleza. O Senhor te renova. O Senhor te guarda e te protege. O Senhor dá ordem aos seus anjos ao teu respeito e ao respeito da tua família. O Senhor acampa ao teu derredor os anjos dele e diz: não temas, o Senhor é contigo. O Senhor está abrindo portas que somente Ele. Descanse nele, confia nele, só faça o que Ele te pediu nessa noite, e as demais coisas Ele vai acrescentar.